A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, palavra de vida chegando aí para você. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso. Compartilhe essa palavra, seja missionária. A palavra de vida de hoje está em 1 Reis 18:41. 1 Reis 18:41 em diante, que diz: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve um ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma do homem. Então disse ele: Sobe, dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens, vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Louvado seja Deus. Após passar aquele grande momento, quando Elias vai enfrentar no Monte Carmelo os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, e Elias ali, eles clamam ao seu Deus e ele não responde, e Elias ora e Deus responde com fogo. E ali Elias mata aqueles profetas, e Elias então agora vai cumprir o propósito de Deus, a resposta do céu vem. Por causa do pecado daquele lugar, eles se arrependem ali. Elias clama, prega o arrependimento, prega sobre tomar uma posição diante de Deus, né, irmãos? E ali naquele momento, após aquele grande confronto, Elias vai para o Carmelo e vai orar. Ele começa agora a clamar, ele começa a orar. Ele já tinha dito ali naquele altar reparado: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Deus responde com fogo. E agora Elias vai orar, porque já estava 3 anos, 6 meses sem chover naquele lugar, por profecia do próprio Elias, o profeta do Senhor, pelo pecado do povo. E agora, quando o problema é ali colocado diante de Deus e é eliminado, ele começa agora a clamar por chuva. Ele sobe no Monte Carmelo agora para clamar por chuva. Ele coloca seu rosto no meio do joelho, dobra o joelho e vai orar. Ele vai clamar. E Deus, eu orando por essa palavra de vida, Deus mandava dizer para você assim: é um pequeno sinal e uma grande resposta. A palavra de vida de hoje é um pequeno sinal, uma grande resposta. Meu irmão, minha irmã, fique atento aos pequenos sinais. Deus mandava dizer a você, para você ficar assim com discernimento, para Senhor, me dá discernimento. Não olhe os problemas, porque eles são grandes. Olha os pequenos sinais de Deus no seu dia a dia. Olha os pequenos sinais, porque a grande resposta de Deus virá. E Elias sobe ali, começa a orar, e Elias vai dizer para Acabe: olha, sobe, né? Come, bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. 3 anos e 6 meses sem chuva, no ouvido do profeta já tinha resposta, já tinha barulho de abundante chuva, de uma chuva muito grande. Querido, quem está ligado, quem está de joelho, quem está orando, né? A quem que é dada essa grande resposta? Quem está com o joelho prostrado no chão. Elias estava orando ali, estava com o rosto ali em terra, ali, orando, clamando. E ali no ouvido dele, ninguém estava ouvindo barulho de chuva, mas no ouvido do profeta de Deus, que vivia em oração, crendo, já se ouvia o ruído, o barulho de uma grande e abundante chuva. Deus tem respostas grandes, abundantes na tua vida, mas é preciso estar atento, né, aos pequenos sinais. É preciso também colocar o joelho em terra, né? Colocar ali a cabeça entre o joelho, ali abaixar, prostrar diante daquele que pode todas as coisas, que só o Senhor é Deus. E você também vai começar a ouvir barulho das grandes respostas. Amém, querido? E naquele momento, então, subiu Acabe para comer e beber, e Elias começou a orar e pediu ao seu moço para observar o céu, se havia nuvem.
E aquele moço foi lá 7 vezes e não via nada. Ele voltava e dizia, não tem nada, eu não vejo nada. E ele dizia, vai de novo. Uma outra coisa que faz com que nós possamos ter grandes respostas, mesmo com pequenos sinais, é a perseverança. Não só a oração, mas a perseverança. Essa fé perseverante. Por quê? Porque ele pede ao moço para olhar o céu 7 vezes. E o moço vinha e dizia, Elias, não tem nada. Elias, não vejo sinais. Eu não vejo sinais. Mas Elias continuava ouvindo o barulho da grande chuva. Aleluia! Ninguém via sinal, mas o homem de oração, o homem de Deus, ele continuava ouvindo o barulho da grande resposta. Louvado seja Deus. Confia, confia. E aquele moço foi, voltou, foi 7 vezes. Louvado seja Deus. E na 7ª vez, diz o versículo 44, eis que se levanta do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Imagina o tamanho da mão de um homem no céu. O céu todo com sol claro ali, não tinha um sinal, só uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. E ele volta e falou, olha, eu não vejo nada, só agora, né, na 7ª vez, eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Louvado seja Deus. Deus não precisa de grandes coisas. Deus não precisa de grandes coisas para fazer a sua obra. Às vezes um pequeno sinal, uma pequena coisa, o Senhor vai usar para realizar grandes obras, para mudar aquele quadro, para trazer resposta dentro da área impossível que você está vivendo. Louvado seja Deus. E naquele momento, então, disse ele, sobe, disse Acabe, aparelha teu carro e desce, porque a chuva pode te deter. A chuva pode pegar você no meio do caminho. A chuva pode te deter. Então ele já profetizou apenas quando ele viu um pequeno sinal. Irmãos, se você viu um pequeno sinal do Senhor, só glorifica. Eu sei que você está pedindo há muito tempo por algo, mas quando você vê os pequenos sinais, começa a agradecer. Começa a agradecer, já começa a marcar o culto de gratidão, porque vai ter milagre, vai ter mistério, vai ter resposta grande da parte do Senhor, confia. Dentro em pouco os céus então começaram a se enegrecer, as nuvens, vento, e caiu mesmo uma grande chuva, que sobre a tua casa, a tua vida caia uma chuva de bênção abundante, em nome de Jesus, aleluia. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor, porém, veio sobre ali, a mão do Senhor veio sobre Elias, né? A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos. Ele colocou a capa e ele foi tomado de um poder tão grande. Ele não estava com carro. Quem estava com carro era o Acabe, né? Quem estava ali talvez com uma charrete, né? Um carro, aqueles carros bonitos da época ali uma carroça, né? Uma charrete bonita do rei. Então, mas Elias, tomado pela mão do Senhor e cheio do Espírito, ele correu tanto que ele foi na frente de Acabe, até chegar à entrada da cidade, para ele não pegar a chuva no caminho. Então ele já sabia, a minha vitória é grande. O sinal é pequeno, mas a minha vitória é grande. Fique atento aos pequenos sinais. Assim te diz o Senhor. Deus te abençoe. Graça e paz.